Saudar antes de mais nada com boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, deputado Marcelo, jornalista Fenelon. E boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde para Fenelon Rocha. Obrigado por ter vindo também, Fenelon. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, deputado Marcelo, Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos. Deputado Marcelo Castro, boa tarde também para o senhor. A primeira pergunta, como é que fica essa situação da apreciação do processo de Michel Temer? Chega forte ou chega enfraquecida? Essa subdivisão procederá? Bom, eu acho que essa subdivisão, a Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou sobre ela. Todos entenderam, na sua ampla maioria, que a denúncia é uma só, que ela deve ser analisada uma única vez. Então, tanto o presidente Michel Temer, quanto os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Então, não foi permitida essa dissociação, né, para ficarem três denúncias e serem julgadas separadamente. Acredito que essa ação que o deputado Maranhão, Rubem Júnior, está fazendo, é uma ação política. Ele é um deputado de oposição e, evidentemente, está fazendo política, mas não vejo nenhuma chance de isso prosperar. Isso é uma coisa que já foi decidida na Comissão de Constituição e Justiça, já foi para o plenário e agora, quarta-feira, vai ser julgado conjuntamente esses crimes que foram falados aí, de organização criminosa e de obstrução da justiça. E, evidentemente, respondendo aqui sua pergunta, que essa denúncia ela chega grandemente enfraquecida. Por quê? Porque todo mundo está percebendo que o autor da denúncia, que é o ex-procurador-geral da República, o Janot, e está fazendo isso mais por uma vingança, por uma vindita, né, por um gesto mais político do que propriamente de um procurador-geral. As provas reunidas, então, não são fortes na sua avaliação? Por quê? Porque ele já deveria ter feito, desde a primeira denúncia, todos três. Qual foi? Ele quis fatiar para criar um tensionamento. Se o Michel Temer escapar da primeira, não escapa da segunda. Se escapar da segunda, não escapa da terceira. Ora, isso aí não é função de um procurador. A função do procurador é denunciar sobre aquilo que ele acha que deve ser denunciado. Então, se o Michel Temer supostamente cometeu os crimes que ele está dizendo, de corrupção passiva, de obstrução de justiça e de organização criminosa, ele tinha que ter formulado isso tudo numa denúncia só. Deputado. E não fazer esse fatiamento, porque aí fica criando um tensionamento desnecessário. E mais, só para concluir aqui, essa segunda denúncia vem enfraquecida sob esse aspecto de um fatiamento desnecessário e também porque o autor da denúncia, o senhor Janot, foi pegado em posições, digamos assim, não tão republicanas para um procurador-geral da República ocupando um dos cargos mais importantes da República. Que situação foi essa? As conversas do Joesley, em que colocava o Marcelo Miller, seu braço direito da Procuradoria, como seu assessor. Ou seja, esse Marcelo Miller jogava dos dois lados. Era procurador da República para defender o Estado brasileiro e, no mesmo instante, vendia seus serviços para... Mas o próprio procurador não ofereceu e pediu que as investigações acontecessem para manter a transparência? Pronto. Isso daí. Segundo, o seu chefe de gabinete já estava tudo acertado e iria trabalhar com o Joesley. E o Joesley disse na declaração que o próprio Janot, quando terminasse, iria trabalhar também no mesmo escritório. Ora, isso daí deixa muito mal colocado um procurador-geral da República. Aí o procurador fez a denúncia, digamos assim, premidos pela sociedade, pelas notícias, ele fez a denúncia. No mesmo dia aparece uma fotografia dele, num bar, escondido de trás de umas caixas de cerveja, em plena luz do dia, com olhos escuros, falando com quem? Com o advogado do Joesley, que ele acabara de denunciar. Ora, isso coloca muito mal a imagem do procurador. Então, o conceito do procurador da República hoje, digamos assim, no meio jurídico, é um conceito muito diminuído do que ele era antes. Então, se o conceito do autor
da denúncia está diminuído, evidentemente que a denúncia chega enfraquecida. Deputado, mas a gente tem informações de um enfraquecimento também da base do governo no sentido dessa denúncia e que se prevê, inclusive, uma redução na votação a favor de Temer. Essa avaliação é equivocada? Você veja, Fenelon, a que ponto nós chegamos na política brasileira. Por que se está dizendo que o Michel Temer vai ter menos votos dessa vez do que teve na primeira? Porque dizem que uns partidos do Centrão que querem mantê-lo controlado, então vão dar uma sinalização de tirando alguns votos, talvez falam em 40 votos, para mostrar para ele que ele não é o dono da bola, que ele está na dependência deles. Então vão enfraquecer, ao invés dele ter 263 votos, que ele teria menos. Olha o ponto que nós chegamos, como é que está funcionando a política brasileira. E o senhor acha que isso vai acontecer dessa forma? Não, não sei, eu não tenho informação assim para... Acredito que não, porque seria, de tudo que nós já vimos, seria mais uma coisa deplorável. A pessoa votar não por suas convicções, porque nós estamos tratando de uma coisa muito séria, que é uma denúncia contra o presidente da República, que nós vamos julgar se devemos ou não continuar com essa denúncia, analisando todas as consequências. E o senhor segue o seu partido? Fechou questão? Não, a minha posição eu vou manifestar na quarta-feira, hoje é segunda. Segunda-feira, está muito próximo. 1h32. Ninguém perde por esperar. Quarta-feira eu vou... Então, se prevalecer a sua avaliação, o presidente Temer deverá ter uma votação maior dessa vez do que na anterior? Não sei fazer esse prognóstico, porque não sei como é que as forças vão se comportar. O que a gente vê é que tem pessoas legitimamente que acreditam que o Michel Temer cometeu crime, que deve ser investigado. Pessoas que acham legitimamente que ele não cometeu crime nenhum, que não deve ser investigado. E o pior que eu acho de tudo não são essas, são as pessoas que estão fazendo o jogo político para poder tirar proveito da situação que se está vivendo, um país já com a dificuldade que nós estamos passando. Délio Rocha tem pergunta direto de Brasília. Délio. Isso, Joel. Só queria saber do deputado Marcelo Castro. Hoje, o parlamentar, o deputado Darcísio Perondi, que é o vice-líder do partido, do deputado Marcelo Castro, do PMDB, ele já estava até falando da possibilidade pós-votação. Ele disse que ainda essa semana os governistas, após a votação, devem se reunir para discutir já o calendário das reformas, porque ele diz que até o final do ano, muito provavelmente, já vão ter sido aprovados alguns pontos da reforma da Previdência para acabar com essa angústia das pessoas de não saber como vai ficar, por exemplo, a aposentadoria. E eu já cheguei a conversar com o senhor, deputado, em outras oportunidades, e o senhor não acreditava muito que isso poderia acontecer. O senhor chegou até a usar o termo que a reforma da Previdência estava sepultada, e isso no calendário deste ano. O senhor mudou em relação a isso, ou o deputado Darcísio Perondi tem razão e acha que essa questão da reforma da Previdência pode sim avançar ainda este ano? Eu acho, com todo o respeito que eu tenho ao meu colega Darcísio Perondi, que é um grande parlamentar do Rio Grande do Sul, ele está completamente dissociado da realidade política que o Brasil está vivendo no momento. Eu não vejo nesse governo a menor condição de implementar uma reforma tão complicada, tão complexa, que mexe com a vida de todo mundo nesse momento que nós estamos vivendo, como a reforma da Previdência. Isso em função dos escândalos. Então, a minha convicção é que a reforma da Previdência, como eu disse para ele em certa oportunidade, é uma reforma sepultada neste governo. Para se fazer uma reforma da Previdência, uma ação que mexe, uma decisão que vai mexer com a vida de todo brasileiro, indistintamente. Nem resumindo essa reforma, deputado? É preciso um governo legitimamente eleito, com a autoridade das urnas, com a autoridade que a delegação que o povo brasileiro deu para ele, para poder implementar uma reforma dessa dimensão, dessa gravidade, que é uma reforma previdenciária. O que eu acho que o governo deveria fazer, e é oportuno, é a reforma tributária. Essa é uma reforma importantíssima para o Brasil e que
diz direito principalmente aos entes federados, ao município, aos estados e à União, e a gente precisava fazer uma reforma. Essa ele tem condição de tocar? Essa tem condição, é necessária, é imperiosa, e nós precisamos simplificar, essa é a essência da reforma tributária, simplificar os nossos tributos, que é a maior confusão do mundo. Olha, Fenelon, só para você ver uma comparação, você chega numa loja hoje e compra uma calça, R$100. Você não sabe o que é que você está pagando de calça e o que é que você está pagando de imposto. O dono da loja que recebe os R$100, ele diz que esses R$100 são meus. Eu não. Uma parte dos R$100 são dele e a outra parte é do governo. Está entendendo? Por quê? Porque são os impostos. Nos Estados Unidos, você chega e vai comprar uma calça, como eu já fiz algumas vezes. Calça jeans, quanto custa? $60. Você leva no caixa, quando chega lá, não, são 72. 72, mas a etiqueta está dizendo 60. Não, 60 é a calça. 12 são os impostos. Então você vai pagar 72, porque esses 12 aqui. Tem coisa mais clara, mais objetiva, melhor do que isso? É o que está querendo o relator da reforma tributária, que hoje, por sinal, vai estar aqui no Brasil às 7 horas, no Piauí, lá na OAB, que defende exatamente isso, que é o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado. Deputado, a reforma tributária também tem interesses muito contrariados. A União reclama de uma reforma que o resto do país pede. São Paulo reclama quando se compara com estados menos robustos economicamente, como o Piauí. Como conciliar esses interesses contrariados? Bom, fazer uma reforma neutra. Então, a inteligência do relator vai estar em fazer uma reforma que mude radicalmente o nosso sistema tributário, sem que os municípios não percam sua receita, os estados não percam sua receita e que a União não perca sua receita. Que um não ganhe sobre o outro. Porque se vier uma reforma que o estado de São Paulo vai ganhar mais do que o estado do Piauí, aí cria um Deus nos acuda. Então, e vice-versa. Então, manter a neutralidade, fazer uma reforma e que ela possa ser aplicada, entrar em vigor gradativamente, para mudar a transição do que nós temos hoje para o que virá amanhã. Foi o que eu tentei fazer com a reforma política. Quer dizer, por que nós ficamos inventando aqui a roda? Não temos que inventar. O sistema tributário americano, o sistema tributário europeu todo funciona bem, claro, transparente, translúcido, com pouca sonegação. Hoje, Fenelon e Elivaldo e Joelson, tem um problema até moral. Você vai educar seus filhos como? Para ser uma pessoa honrada, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa direita e pagar seus impostos. Aí seu filho monta uma loja de vender açúcar, né? Saco de açúcar lá. Aí ele vai e vende o saco de açúcar, paga os impostos dele, tudo direitinho. Vem um outro que bota um armazém de açúcar de frente a ele e não paga os impostos. Aí, fecho porque dele. Um dos grandes problemas do nosso sistema tributário hoje é um amaranhado tão grande que tem sonegação. E grande sonegação. Ele é um Aí o sonegação? sonegador termina levando vantagem do seu filho. O que é que seu filho vai dizer? Esse meu pai é um besta. Não é não? Me ensinando a eu ser besta aqui e os espertos passando a perna em mim. Tá certo. Então não pode, nós temos que ter um sistema tributário saudável, transparente, que não tenha sonegação, que pegue todos os brasileiros e mais, que seja justo e não regressivo como é hoje. Porque hoje no Brasil, quem mais paga imposto são os mais pobres. Quem menos paga imposto são os mais ricos. Nós temos que inverter essa lógica e livrar as pessoas. Você já pensou um pai de família que ganha pouco, que vive de salário mínimo, e comprar um remédio, ter 30% de imposto, e comprar um feijão para comer, ter 30% de imposto? Isso é desumano. Então a gente tem que aproveitar esta oportunidade e fazer essa reforma tributária e consertar o Brasil. Reforma de Previdência, só quem vive no mundo da Lua, não tem chance nenhuma. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no estúdio, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Fenelon Rocha e Elivaldo Barbosa continuam conosco.